Fala pessoal, hoje a nossa aula é de um assunto que eu gosto bastante. A gente vai falar sobre o método AIDA. O método AIDA, dando uma introdução para vocês, não é nada mais do que uma forma de comunicação, uma forma de abordagem. Mas eu vejo gente usando ele de inúmeras formas. Eu quero dar um exemplo que talvez você já tenha visto na internet, bem interessante. Então vamos lá, vamos definir primeiro o que significa esse método AIDA. AIDA. Esse método, ele funciona como atenção, interesse, desejo e ação. O que significa então, Eli? É literalmente uma forma de abordagem para que a gente consiga vender algo a partir desses pilares. Essa técnica é uma técnica milenar no mundo das vendas. Ela já é usada há um bom tempo no mundo das vendas. E qualquer que seja a comunicação, seja ela auditiva, visual ou indiferente da forma que você pense em se comunicar, é possível usar sim esse método AIDA. Essa técnica foi desenvolvida por Lewis no final do século XIX, então ela é muito antiga e por isso eu faço questão de que vocês aprendam ela. Eu sei que existem várias outras técnicas, várias outras formas, mas essa eu acho que é a forma mais fácil e mais rápida de se aplicar e já começar a ter resultado. Eu utilizo muito o método AIDA em todas as formas de comunicação, então nos meus scripts, principalmente na criação de roteiros para Reels, para anúncios ou qualquer que seja a forma de comunicação. Eu sempre tenho essa técnica na minha cabeça. Então vamos começar pelo primeiro pilar, a atenção. E por que é tão importante? Porque se vocês não me derem atenção, por exemplo, em um anúncio, todo o resto do vídeo vai ser ignorado, porque eu não vou ter atenção. Vocês sabem que hoje a gente está no mundo do imediatismo. As pessoas elas não conseguem prestar atenção por muito tempo. A nossa atenção é muito dispersa. Então, por isso que é muito importante o famoso 3 segundos, 5 segundos de um vídeo, justamente pela atenção. E o método AIDA, ele compila várias técnicas para justamente a gente conseguir chamar a atenção no início de um vídeo, por exemplo. Então, a atenção pode ser através de um título cativante, um título bem chamativo, ou até mesmo um script, pode ser a forma da gente abrir a nossa comunicação. Então vamos pensar o exemplo do vídeo. Às vezes eu fazer alguma firula assim, pode fazer com que a pessoa me dê atenção. O eu tá, por exemplo, que é o que aconteceu muito, a pessoa tá num podcast, isso chamava a atenção das pessoas. Então vocês reparavam muitos vídeos de anúncio das pessoas simulando que estavam conversando em um podcast para chamar a atenção da pessoa. E no final ela olhava para a câmera e fazia o seu pitch, né? Fazia a sua chamada para ação. Isso é para fisgar a atenção da pessoa. E para a pessoa se interessar, a gente pode ou contar uma história para ela se interessar, contar, por exemplo, um estudo de caso no qual ela se interesse, falar de um tema específico do nicho dela que ela demonstre interesse. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se no vídeo eu falasse para vocês, você dono de agência consegue hoje mesmo faturar 10 mil reais. Então a atenção é você dono de agência, a gente se conectou, tá? Eu vou dar atenção para essa pessoa. Depois, você consegue faturar 10 mil reais ainda hoje. Quem é que não tem interesse nisso? Principalmente donos de agência. Então você também já tem um interesse no assunto. E depois continua. Depois vem o desejo. E pra gente gerar desejo nessa pessoa, a gente precisa ou entregar valor, precisa demonstrar a importância do que eu tô falando ou do que eu vou querer entregar pra ela, para que ela queira aquele produto, para que ela queira aquela facilidade, aquele serviço. Por isso do desejo. Então chamamos a atenção, ela tem interesse no que eu quero entregar e agora eu vou fazer ela ter desejo pelo que eu quero falar pra ela. Pegando esse exemplo dos 10 mil reais, se eu contar uma história de uma pessoa que fez 10 mil reais em 24 horas ou fez 20 mil reais em 24 horas, vocês vão ter desejo. Se eu explicar certinho como ele fez e falar principalmente que foi fácil, vocês com certeza terão desejo por essa estratégia e vocês vão querer aplicar ela. E o último passo, e talvez o mais importante, é a ação. Eu preciso fazer essa pessoa agir. Então, se a gente conseguiu seguir esses 3 passos anteriores, chamamos atenção, geramos interesse, agora geramos desejo pelo que eu tô querendo falar para ela, depois fica tudo mais simples. É só eu comunicar. Clique aqui em saiba mais e receba tal coisa, ou clique aqui em saiba mais que eu vou te dar tal benefício, porque já foi um pouco mais simples. E é muito importante que toda a comunicação de vocês tenha uma ação. Porque pensa comigo, vocês não vão criar post no Instagram, por exemplo, sem uma ação que vocês queiram que ele realize. Então, por mais que vocês criem um post não pensando em venda, poxa, vocês precisam pensar numa ação daquele cliente. O que vocês querem que ele faça depois de ler aquele post? Que ele simplesmente só passe? A gente precisa que ele curta, que ele comenta, que ele compartilhe, que ele às vezes entre em contato para fechar uma venda. Então a gente precisa pensar também sempre na ação dessa nossa propaganda, dessa nossa comunicação. E mesmo que essa ferramenta foi criada lá no final do século XIX, eu preciso reforçar que ela é muito válida ainda nos dias de hoje. Se vocês, a partir dessa aula que eu comentei para vocês isso, e expliquei como é que funciona mais ou menos essa técnica, vocês já vão conseguir reparar esses anúncios que rodam na internet, principalmente dos grandes players, que eles usam esse método. E esse método AIDA ele é tão bom porque faz com que a pessoa fique engajada em todas as partes da tua comunicação. E por isso que ele dá tão certo ainda nos dias de
de hoje e provavelmente por muito tempo vai continuar dando certo. E agora eu quero comentar com vocês sobre um exemplo que talvez vocês já tenham visto aí na internet da vida. Existe uma pessoa aí na internet que ele faz vídeos vendendo brigadeiros na rua. Só que a forma que ele vende é totalmente diferente. Ele vende brigadeiro em uma mala de ferramenta, uma caixa de ferramenta. E ele chega nas lojas abordando a pessoa da seguinte forma: oi, tudo bom? Eu sou da manutenção e eu vim consertar o seu dia. E a pessoa fica, poxa, como assim manutenção? Eu não me lembro de ter chamado ninguém. Dá aquela bagunçada na cabeça dela, ela vai dar atenção pra você. Depois ele vai e fala o seguinte: como é que tá o seu dia? Você tá feliz? Como é que você está se sentindo hoje? E a pessoa às vezes se responde, eu tô bem e tal. E ele pergunta, mas você acha que você consegue melhorar ainda o teu dia? Eu consigo consertar mais o seu dia? Aí a pessoa fala, como assim? Sim, consegue consertar. Então ela deu o interesse dela. Depois disso, ele faz todo o resto da venda. Ele começa a falar bem do produto dele. Olha, então é o seguinte, aí ele abre a caixa de ferramenta e lá tem os docinhos. E ele começa a falar bem do produto dele. Ou seja, poxa, olha só, eu vendo brigadeiro, eu tenho brigadeiros aqui assim, assim, assado, feito com tal e tal produto. Mas esses produtos não é simplesmente como você compra no mercado. Os produtos que eu utilizo para fabricar os meus brigadeiros, você não consegue encontrar no mercado. Então a experiência que você tem ao comer o meu brigadeiro é completamente única. Porque esses ingredientes não é de fácil acesso a uma pessoa normal, uma pessoa que não consegue comprar a grande estoque. Um exemplo, não sei se é exatamente assim que ele fala. Aí a pessoa, poxa, já ficou com desejo, porque como assim eu não consigo comprar isso no mercado? Agora fiquei interessado, tenho interesse em consumir esse produto. E depois ele faz uma chamada para ação. Olha, então é o seguinte, se você quer consertar o seu dia, se você quer melhorar o seu dia, se eu posso arrumar o seu dia, eu consigo te vender tal por tanto e assim por diante. É um exemplo maravilhoso da comunicação AIDA. Procurem esse rapaz na internet que vocês vão ter noção do que eu tô falando para vocês. É de fato a aplicação desse método todinho.